Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2. É o texto bíblico que nós vamos fazer a leitura nessa oportunidade. Abacuque, capítulo... falei capítulo 2, mas quero começar pelo capítulo 1. Vou começar pelo capítulo 1 para nós podermos estar compartilhando aqui alguns versos da palavra de Deus. Abacuque 1 diz assim, verso de número 2: Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fizestes ou me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. E por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. E é interessante nós observarmos esse texto, porque Abacuque ele começa um diálogo com Deus, e nesse seu diálogo ele começa a fazer alguns questionamentos dos problemas sociais que ele estava enfrentando naquele tempo. Problemas estes muito semelhantes àquilo que nós também vemos, né, em nossa realidade, como sociedade também. E é interessante que Abacuque, ele começa aqui nesse momento apresentando a Deus suas angústias. E uma dessas angústias tinha relação com o fato de que os ímpios, ou aquelas pessoas que estavam vivendo a prática da maldade, realizando atos, né, de violência e injustiças e tantas coisas assim, pareciam prevalecer. E ele não consegue entender aqui nesse momento, né, por que Deus ele permite que coisas ruins ou pessoas más ou, né, a violência, a maldade, a desgraça, as injustiças, elas pareçam prevalecer, né, diante dos justos ou daqueles que procuram viver uma vida mais correta, uma vida mais acertada, né, uma vida que agrade aos olhos de Deus. É claro que, nesse caso aqui, nós olhamos para a história e a gente vê a nação de Israel estava também sendo alvo de um juízo. Deus, no capítulo de número 1 ainda, ele vai responder à oração de Abacuque, onde ele vai dizer que ele estaria trazendo uma grande e poderosa nação, que era a nação da Babilônia, e essa nação, ela seria o instrumento de Deus, o instrumento de juízo, para que o povo de Israel também compreendesse que os seus pecados, né, estavam também maculando a santidade de Deus e entristecendo o coração de Deus. E aí, ao ouvir essa sentença, sabe, Abacuque, ele vai então entrar num novo diálogo com o Senhor a partir do capítulo 2, que nós vamos ler daqui a pouco. Mas é nesse momento que Abacuque ele recebe uma revelação de Deus interessante, aonde Deus ele deixa bem claro que ele usa quem ele quer, mas ele não fecha os olhos para o pecado, para a maldade. E o fato é que, se por um lado Israel estava sofrendo por causa dos seus pecados, por outro, a nação que seria um instrumento de juízo de Deus também seria, no momento certo, no momento oportuno, também corrigida nas suas ações, castigadas também por seus pecados. Mas enquanto é revelado que o ímpio ele é alvo do castigo de Deus, também é revelado que o povo do Senhor é salvo, é restaurado
sabe, no momento também oportuno, ou seja, Deus ele resgata, Deus ele vem em resgate do seu povo, e é isto que é o que renova e parece renovar a esperança do profeta, de tal modo que ele no final desse livro de Abacuque, ele vai falar que ele, ainda que tudo desse errado, que tudo falhasse, ele continuaria colocando sua confiança no Senhor. Na sua confissão, no capítulo 3, a gente vai ver aqui que depois de seus muitos questionamentos sobre a violência, sobre a injustiça, sobre a maldade, sobre o enfraquecimento da lei, que ele vai dizer, onde se viam que os ímpios prejudicavam os justos e a justiça estava sendo pervertida, sabe, a situação que a gente vê também bem atual no nosso contexto, nos tempos em que nós estamos vivendo. Aí é interessante nós observarmos que Abacuque, ele se lembra da grandeza e do poder de Deus e da sua aliança para com o seu povo. E é interessante, ele afirma que nada pode ser ocultado diante da sua luz e nada pode escapar das suas mãos, de cujo poder ele faz tremer as nações. Observe, por exemplo, no verso 5 do capítulo 3, o profeta ele lembra que pragas e doenças temíveis acompanham os passos do Senhor. E por isso nós podemos crer que o Espírito de Deus, ele está passeando hoje em dia também, nos nossos tempos, ele está passeando sobre a terra com a finalidade de fazer estremecer o coração dos homens. Quando nós falamos, de juízo de Deus, nós estamos falando de um momento em que Deus ele vem sobre a terra, ele age sobre o mundo para que o homem tenha o seu coração tratado, sabe? É exatamente isso. Qual que é o propósito que nós vemos aqui no verso 13 do capítulo 3? Nós vemos que Deus ele estava agindo através da Babilônia, dessa nação ímpia, dessa nação pagã, dessa nação que vinha como juízo de Deus sobre o povo de Israel, para salvar o seu povo e para libertá-lo também. Duas expressões que o sentido aqui é de redenção, é de resgate, é de soltar cadeias espirituais que estavam aprisionando a nação de Israel. E eu acho interessante, o apóstolo Paulo ele afirma que nós somos o novo Israel de Deus. E esse novo Israel, ele é composto por aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Lá em Romanos 2, verso 28 e 29, nós lemos o seguinte, Deus ele vai dizer assim, vamos acompanhar comigo a leitura aí. Romanos 2, 28 e 29 diz assim, não é judeu quem é apenas exteriormente, e nem é circuncisão, a quem é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Veja que Paulo está dizendo, que não é judeu aquele que é simplesmente separado por meio de um corte na carne, como era antigamente. Os judeus eles eram circuncidados para poder fazer distinção deles com as outras nações. Mas Paulo está lembrando que judeu, verdadeiramente judeu, é aquele cujo coração foi marcado pela aliança com Deus. Sabe? E Jesus ele disse aos judeus, por exemplo, em João 8, verso 31 e 32, o seguinte, ele fala assim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E no verso 36 ele vai dizer, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu tenho acreditado que os dias que nós estamos vivendo são sim atos de juízo de Deus sobre a humanidade. Sabe, o mesmo tempo em que Deus ele traz à memória
ele se referia ao povo de Deus ali naquele momento. Eu me refiro também, né, ao povo do Senhor nos nossos dias. Ao mesmo tempo em que Deus ele está trazendo o juízo sobre a humanidade, ele também está trazendo a memória de cada um de nós, do povo do Senhor, a razão também da nossa esperança. Se por um lado nós estamos olhando tantas pessoas, né, morrendo, por outro lado nós estamos também sendo lembrados da nossa brevidade de vida. E estamos também sendo lembrados de que a vida daquele que é colocada no altar do Senhor, ela é uma vida redimida, uma vida cuja redenção, a salvação, ela está assegurada, sabe? E é essa esperança que nós carregamos. O momento que nós estamos vivendo tem servido para colocar, por exemplo, aqueles que têm ignorado a Deus prostrados, mas também tem servido para colocar a igreja de Cristo também de joelhos. Eu tenho uma lembrança aqui no meu coração, dessa semana estávamos conversando, eu e um irmão, e ele estava falando assim: pastor, eu nunca orei tanto, né, como eu tenho orado ultimamente. Pessoas também que sequer mencionam a Deus no seu dia a dia, gente famosa, gente rica, gente de todo tipo, tem afirmado também que estão orando. Nós estamos vendo situações novas acontecerem no nosso tempo. Jamais iríamos pensar, por exemplo, que no Supremo Tribunal Federal, como aconteceu na tarde de hoje, haveria um julgamento sobre a abertura ou fechamento de igrejas. Sabe, parece que as pessoas elas estão sendo levadas a se lembrarem das questões relacionadas a Deus. Claro que não basta nós orarmos, não basta só dizermos nós estamos orando, porque não se pode agradar a Deus simplesmente dizendo eu vamos orar, ou não importa qual seja o seu Deus, como eu vi, por exemplo, uma famosa aí dizendo essa semana. Basta apenas nós orarmos. Bem, não é exatamente isso, né, que nós encontramos na Bíblia. Quando nós olhamos para a Bíblia, que o importante é realmente nós termos os nossos corações quebrantados. Não é só você unir, sabe, a sua fé com a fé de uma outra pessoa. Isso para Deus não basta. Há de se ter um coração quebrantado, um coração arrependido. Quando nós olhamos para a situação que nós estamos vivendo, a tendência do homem muitas vezes tem sido procurar culpados para a desgraça. Nós temos visto as pessoas pensando na pandemia e temos visto as pessoas dizendo de quem é a culpa? Será dos chineses, dos comunistas, é da OMS que de repente não deu as melhores recomendações, é do presidente da República que está fazendo uma má gestão, é dos governadores e prefeitos, são das pessoas que não seguem as regras de isolamento social, quer dizer, é dos médicos que não se definem sobre qual o melhor tratamento a ser utilizado, é do sistema de saúde que não estava preparado, é do Supremo Tribunal Federal que está exercendo um papel fundamental nos direcionamentos dados aí durante a pandemia. Quer dizer, não vai ter fim se nós começarmos a culparmos as pessoas, a colocarmos, né, a culpa em diversas representações, diversos responsáveis. Vai longe, a lista ela vai ser sempre muito grande. Mas há uma questão que nós precisamos considerar, e algo que eu queria realmente assim trazer para você pensar nessa noite, é que nós vivemos em sociedade. E cada um de nós fazemos algo que impacta diretamente a vida do outro. Todos nós, tudo que nós fazemos impacta a vida daquela pessoa que está à nossa volta e vice-versa. O que ela faz também impacta as nossas vidas. Se você, por exemplo, deixa de lavar uma louça, alguém vai ter que lavar.
Se você acumula lixo no fundo do quintal de sua casa, os vizinhos vão sofrer com mau cheiro ou com pragas, rato, barata, ou seja lá o que for que pode aparecer por causa disso. Se você define pelo fim do seu casamento e você tem filhos, estes, por exemplo, vão sofrer. Ou, numa menor situação, ou talvez, a gente não aqui isenta a dor de uma separação, o cônjuge, aquele que é a outra parte que está se separando também, vai sofrer. Se você pega um vírus, alguém te passou, mas você também se torna alguém que contagia outras pessoas, você também se torna um transmissor. Ou seja, aonde que eu quero chegar? Aonde é que eu estou querendo levar o seu coração a refletir? A Bíblia diz: não há distinção. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Isso vai dizer em Romanos 3, versos 23 e 24. É proposital que a Bíblia demonstra, por exemplo, que os profetas também se incluíam debaixo do juízo de Deus. Eles não ficavam procurando quem é culpado, de onde que veio a desgraça, a ruína, mas eles se viam também como um todo. Sim, como vemos Abacuque dizendo aqui, ele lamentava a situação de violência, a situação de desgraça, a situação que estava acontecendo na sua nação, porém, ele também se incluía debaixo de todas essas circunstâncias, e Abacuque ele vai levar o caso para Deus, é para Deus. É interessante nós observarmos, por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 6, verso 5. Isaías, ele vai dizer o seguinte, olha o que diz lá esse texto, Isaías 6, 5. Então gritei, ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É interessante, Isaías estava ali diante de uma revelação de Deus, diante de Deus, e naquele momento ali, Isaías se inclui como também sendo um pecador e também como sendo alguém que poderia estar sujeito à punição de Deus por causa dos seus pecados. Todas as vezes que nós partimos para algum tipo de posicionamento de buscar culpados, desgraças aumentam sobre as nossas vidas. Mas sempre que nós escolhemos a atitude de quebrantamento e de arrependimento que nós encontramos na palavra de Deus, é a cura. Jesus nos lembra disso quando ele conta uma parábola onde um fariseu e um publicano, era um cobrador de impostos naquele tempo, eles se apresentam diante da presença do Senhor, no altar do Senhor, e ali o fariseu começa a se gabar dos seus feitos, começa a se gabar de quem ele era. Ele olha para o publicano e agradece: Senhor, obrigado, porque eu não sou um pecador como esse publicano. Mas quando o fariseu ele faz isso, Jesus diz que ele não foi recebido diante de Deus. Mas nós olhamos então o cobrador de impostos, aquele publicano, ele bate no peito, ele vem lá, ele não consegue nem se aproximar do altar, e ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus disse que ele foi justificado diante de Deus, ele foi perdoado em seus pecados. O que nós lemos em 2 Crônicas 7,14, quero convidar você a ler comigo aí na sua casa. Olha o que diz esse texto. A palavra do Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, do céu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É interessante nós observarmos que nesse texto a palavra de Deus vai em direção ao seu povo, ao povo do Senhor. Se o meu povo, diz o Senhor, se humilhar e orar
e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos. O ímpio, a pessoa que não teme a Deus, não vai ter essa atitude de oração. Ele pode até, orar, mas orar no modo genérico, como nós falamos anteriormente. Mas ele não vai ter uma atitude de quebrantamento, uma atitude de reconhecimento do pecado, a não ser que ele se converta realmente, se afaste dos seus maus caminhos. O povo de Israel aqui está sendo lembrado por Deus da sua aliança com o Senhor. E nós também estamos sendo lembrados nos dias de hoje de nossa aliança com Deus. E nós precisamos não apenas estarmos em oração, mas precisamos reconhecer também se não há pecado que precisamos confessar. Eu tenho crido sim que nós estamos vivendo um tempo de juízo de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus ele está trazendo sobre o mundo um juízo, uma reflexão para cada um de nós sobre como tem sido o nosso comportamento. Quando nós olhamos para o texto de Abacuque novamente, no capítulo 2, nós vemos que Deus usa aqui a Babilônia para exemplificar o que nos coloca, por exemplo, debaixo de juízo. Nós olhamos, por exemplo, Abacuque 2, o verso 4, nós vemos o Senhor ele dizendo dessa seguinte forma, quero ler com você também. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. A primeira coisa que Deus menciona aqui, vaidade, soberba, desejar o que é contrário à vontade de Deus, pode nos colocar debaixo de juízo. Outra coisa está lá no verso 5. Nós vemos o Senhor agora mencionando a ilusão das riquezas. Olha o que diz o texto bíblico no verso 5. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante, e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações, e junta para si todos os povos. Essa questão dele ser voraz como a sepultura, é que quando nós olhamos, por exemplo, a triste situação que nós estamos vivendo nos dias atuais, em que não se cansa de abrir covas, por conta de tantas mortes, é exatamente essa figura de linguagem que Deus está usando. A sepultura, ela não se cansa de receber mortos. Exatamente pelo fato de que o pecado nos colocou numa situação de morte. Mas o texto está dizendo aqui que o ímpio, ele vive atrás de dinheiro, ele vive atrás da ilusão das riquezas, e ele pensa que ele nunca será descoberto nos seus atos de ganância. Nós vimos, por exemplo, aí uma matéria, uma notícia sobre o governador, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ele estava chorando no momento do seu julgamento, dizendo que não fez nada daquilo, enquanto outros delatavam que haviam avisado, e estavam dizendo para ele, olha, cuidado, estão fazendo mais do que deviam fazer. Quer dizer, eles estavam em corrupção, estavam vivendo uma vida de corrupção, e naquele momento ali, eles estavam tentando esconder algo que não era possível esconder. E muitas vezes é assim que as pessoas elas agem, tentam esconder os seus pecados diante de Deus, como fez Davi. E a palavra de Deus diz que Deus mandou Natã ir até Davi, e Davi, ele ouve uma historinha que é contada ali pelo profeta Natã, e naquela historinha o próprio Davi ele vai dar a sentença que seria para ele mesmo, e Natã vai virar para ele e vai dizer, olha, você é essa pessoa que está cometendo este pecado, e ele conta então
tudo que ele havia feito, e Davi achava que ninguém soubesse, mas Deus, ele está vendo todas as nossas atitudes. Sabe, lá em Abacuque também, no capítulo 2, verso 8, nós também temos um outro texto onde o Senhor revela mais uma informação que pode nos colocar debaixo de juízo. Coloca lá para mim o texto, por favor. Diz assim: porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue, cometeu violência contra as terras, cidades e seus habitantes. Essa história aqui tem a ver com você obter vantagens em cima da desgraça dos outros. É você disputar o que não é seu. Sabe, é o ato de corrupção. É o ato de você puxar o tapete do outro para que você possa sair na frente. E nós temos visto, infelizmente, tantas histórias assim também acontecendo nesse mundo. Abacuque 2, verso 10, nós encontramos também ali uma outra colocação que Deus faz. Pode pôr para mim, por favor? Diz assim: você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Uma outra coisa que Deus se desagrada muito é nós trilharmos o caminho da maldade, o caminho do egoísmo, nós pensarmos apenas em nós mesmos, sabe, em nosso próprio benefício, sem medir as consequências de quantas pessoas podem sofrer com as nossas atitudes. Sabe, muitas vezes é isso que nós temos visto. Nós temos visto hoje muitas pessoas inconsequentes, muitas pessoas tendo atitudes pensando apenas no seu bem-estar e deixando outras pessoas em dificuldade. Deus afirma que isso também é motivo de juízo. Em Abacuque também, capítulo 2, verso 15, nós vemos ali um outro texto que diz o seguinte, olha lá, pode colocar para mim, por favor. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é vingança, é ato de traição, é de você preparar armadilha para a ruína do seu semelhante. É você que guarda mágoa no seu coração, está pensando de que maneira você poderia retribuir o mal que você recebeu. Isso também desagrada ao coração de Deus. E finalmente os versos 18 e 19, nós temos o texto bíblico dizendo assim, coloca lá para mim, por favor, verso 18 e verso 19, pedindo aqui minhas filhotas para nos ajudar. De que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Verso 19. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. Deus, ele tem ódio pela idolatria. Deus, ele disse à nação de Israel, não façam outros deuses para vocês. Não tenham outros deuses diante de mim. Não façam para vocês imagem, escultura, sabe, nada que seja semelhante ao que está nos céus, debaixo, na terra, nas águas debaixo da terra. Não se curvem diante delas. Tudo isso está nos 10 mandamentos. E o povo de Israel fez isso. Nós olhamos para as nações hoje em dia e nós vemos todas as nações cheias de idolatria. Nós olhamos para o povo brasileiro, é um povo idólatra. Nós olhamos para a Índia, é um povo idólatra. Nós olhamos para os Estados Unidos e nós olhamos que a idolatria ali está se tornando o dinheiro, o poder. Sabe, nós olhamos para o mundo e nós vemos as pessoas vivendo em idolatria, vivendo longe de Deus, do Deus que nos criou, do Deus que nos formou. E por isso o seu juízo recai
sobre a terra. E, infelizmente, nós estamos nesse mundo. Nós também sofremos com essa situação. Sabe, mas a Bíblia diz que para o povo do Senhor há redenção, diferente dos ímpios. Para o povo do Senhor há esperança. Para o povo que tem o Senhor como único Deus, que tenha Jesus Cristo como único mediador entre Deus e o homem, a Bíblia diz, para estes há esperança. Sabe, nós precisamos nos quebrantar, meus irmãos. Precisamos voltar os nossos olhos para dentro de nós mesmos e, como fez Davi, dizer: sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Todos esses pecados que Deus aqui ele aponta, ele lista através do exemplo da Babilônia, eram motivos para que o juízo de Deus recaísse sobre os povos. E Israel também havia se perdido nesses mesmos erros que o povo da Babilônia também cometeu. Mas há duas declarações importantes que são feitas nesse contexto de Abacuque capítulo 2. O verso 14 vai dizer o seguinte, quero ler com você, olha o que diz esse texto. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. E o verso 20 vai dizer também o seguinte, olha o que diz o texto bíblico. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Todas essas coisas que estão acontecendo levarão à glória de Deus. Por um outro lado, o texto bíblico nos faz lembrar que Deus, ele permanece no seu trono. Ele está no controle de toda a situação. E uma coisa que a palavra do Senhor nos orienta a fazer é: fiquemos em silêncio. Não é hora de nós tentarmos encontrar culpados. É hora de nós quebrantarmos o nosso coração. Não é hora de nós tentarmos, todo tipo de ideias mirabolantes para poder tentar encontrar uma solução. É hora de nós clamarmos a Deus para que o Senhor, ele traga a cada um de nós a solução. Para que o Senhor, ele coloque as nossas vidas, diante da sua presença e nela nós possamos encontrar solução. Nesse momento, é hora de nós nos quebrantarmos diante do Senhor. É hora de nós nos colocarmos diante do Senhor. É hora de silêncio. Sabe aquele texto que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra, sou exaltado nos céus. O Senhor nos manda nos silenciarmos nesse momento e nos colocarmos em oração. Em oração pelo mundo, mas também em oração por nós mesmos. É hora de nós nos quebrantarmos, procurarmos saber se não existe algo em nossa vida que precisa ser transformado. Sabe, meus amados irmãos, catástrofes, pragas, essas coisas que estão acontecendo, já aconteceram no passado. Aconteceram no Egito, por exemplo. E a razão pela qual as pragas permaneceram foi por causa da dureza do coração do faraó. Se nós queremos ver algo mudar, a nossa sociedade ser liberta, ser curada, é o povo de Deus, em primeiro lugar, que precisa se quebrantar da sua dureza. Você tem sido ganancioso? Você tem voltado mais seus olhos para o dinheiro do que para o Senhor? Você tem sido uma pessoa que tem vingança no seu coração? Você tem sido uma pessoa cujo coração é duro, é incapaz de perdoar? Você tem sido uma pessoa que está procurando obter vantagens em cima das desgraças do outro?
Você tem sido uma pessoa que anda trilhando caminhos de maldade, de idolatria, se curvando diante de coisas que não são Deus. Você tem sido pessoa que está vivendo na vaidade, está vivendo como se as coisas que estão acontecendo no mundo ao seu redor não fossem reais. É hora de nós colocarmos a cabeça no travesseiro e pararmos para refletir sobre tudo o que está acontecendo à nossa volta. Deus está chamando a nossa atenção. Deus está chamando-nos para um julgamento, para um juízo. Um juízo de valores. Um juízo de responsabilidades. Um juízo, sabe, sobre como anda a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã. Deus está nos chamando para uma responsabilidade mais firme, para voltarmos a uma atitude de primeiro amor, de vivermos na presença de Deus com fervor. Deus está nos chamando para deixarmos aquilo que nos afasta dele. É hora de começarmos uma mudança de santidade, de consagração. Caso contrário, meus amados, eu temo até pelo nosso futuro. Eu quero convidar você a avaliar o seu coração. Porém, lembrar que neste mundo nós teremos aflições. E mesmo que tenhamos que passar por elas, por procurarmos viver uma vida de piedade, uma vida de devoção, podemos ter certeza da nossa salvação e da nossa redenção, porque o Senhor Jesus é quem garante isso. Abacuque, quando ele percebeu que Deus faria justiça sobre toda a maldade, ele consagrou-se por inteiro. E ele disse que ainda que não florescesse a figueira, ainda que a oliveira falhasse, que não desse seu fruto, ainda que falhasse os frutos do campo, sabe, ainda que tudo desse errado, nos planos que de repente ele concebia, mas ele diz: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Deus é a razão da nossa salvação. E nós precisamos rever o nosso coração.